os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos o Senhor nos ama, porque o Senhor nos escolheu. Nós queremos te adorar, queremos te exaltar, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar esse Deus, queridos. Neste lugar, peça para Ele te visitar aí no seu lugar. Vamos entregar uma adoração verdadeira para aquele que é verdadeiro, que é forte, que é presente neste lugar. Yeshua, 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 Yeshua. Yeshua,
Queridos, ainda uns minutos antes de começar o culto, o Senhor começou a ministrar aqui comigo, dentro desse louvor que nós vamos cantar ao Senhor. E Ele diz: vem me visitar hoje aqui. Você pode colocar as mãos no seu coração? E eu comecei a falar: Senhor, eu quero ser visitada por Ti. E eu comecei a lembrar daquele povo, o povo de Deus, quando estava no deserto, e que o Senhor todos os dias entregava o maná, o Senhor todos os dias entregava o alimento. E alguns quiseram guardar, quiseram viver do maná de ontem, e o Senhor não aceitou aquilo. E às vezes nós passamos tanto tempo na presença do Senhor. Às vezes você tem uma vida na presença do Senhor, mas o Senhor não quer a unção de ontem na nossa vida. O Senhor quer a unção de hoje. A de amanhã vai ser a de amanhã, e a de depois de amanhã vai ser a de depois de amanhã. E todos os dias haverá algo novo e uma unção nova, porque o nosso Deus tem misericórdias que se renovam todas as manhãs. O nosso Deus fala conosco todos os dias. Não é o Deus de ontem, é de hoje, é de agora. É de agora, Senhor Jesus. Nós queremos todos os dias voltar ao primeiro amor, Jesus. Todos os dias te amar, Jesus, como na primeira vez. Queremos declarar: vem nos visitar hoje aqui, Jesus. Vem, Jesus Santo. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de Ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim novo amanhecer. Oh, eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de Ti. Espírito vem, Espírito vem.
mãos, incendeia, Senhor. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Nos incendeia nesse altar, Senhor. Nos incendeia nesse altar, Senhor. Desce como fogo, Senhor. Incendeia a sua noiva, Pai. Incendeia, Senhor. Incendeia, Senhor. Incendeia, Senhor. Incendeia, Senhor. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, 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 Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, As nossas vidas, Deus. incendeia. Declaramos, Santo Espírito. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Vem como fogo Espírito, desce impetuoso como sobre as nossas fogo. vidas. Incendeia, Vem, Jesus, como um vento. incendeia. Vem, Jesus, toma o teu trono, o teu lugar. Santo Espírito do Senhor, toma o teu lugar de consolador, de direcionador. Toma o teu lugar, Jesus. Fala com cada um aqui, Pai. Fala comigo, fala conosco. Toma o teu lugar, Espírito Santo, o teu lugar, somente o teu lugar. O teu lugar, daquele que guia, daquele que mostra a tua vontade. Em todo o tempo, Jesus, Santo, Santo, Santo. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo, 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 Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, 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 Santo. Santo, 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 Santo. Me chama para andar nas águas, onde os meus pés podem afundar. E ali te encontro em meio às ondas, em alto mar, vou confiar. E o teu nome eu chamo.
ministrando aqui comigo que talvez você, por muitas vezes, pediu para andar sobre as águas. Quando você não tinha uma família, você falou: Jesus, me dá uma família, me faça andar nesse mar da família. Às vezes você não tinha um trabalho, Jesus, me dá um trabalho. Às vezes você não tinha amigos, Jesus, me dá amigos. Senhor, eu quero um ministério. Senhor, eu quero te servir. Mas você está andando sobre as águas e você tem olhado para as ondas e você tem sentido medo de afundar. Você tem sentido medo de afundar. E nessa noite o Senhor diz: pare de olhar para as ondas. Pare de olhar para as ondas. Olha para cima, olha para o seu Deus, olha para Jesus que está te aguardando. Vê a sua caminhada sobre esse mar. Olhe para Jesus e clame a Ele para ser confiante nele. Olhamos para ti, Jesus. Você pode olhar para o alto e cantar assim comigo? Leva-me a confiar em tua palavra, que eu ande sobre as águas, por onde quer que eu vá. Leva-me onde eu não consiga mais andar, e minha fé será mais forte na presença do meu Senhor. Leva-me a confiar em tua palavra, que eu ande sobre as águas, por onde quer que eu vá. Leva-me onde eu não consiga mais andar, minha fé será mais forte na presença do meu Senhor. Leva-me a confiar em tua palavra, que eu ande sobre as águas, por onde quer que eu vá. Leva-me, Senhor, leva-me onde eu não consiga mais andar, e minha fé será mais forte na presença do meu Senhor. O teu nome eu chamo, Jesus. Além das ondas olharei, se o mar agita, em tuas mãos descansarei, pois eu sou teu e tu és Santo, 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 aplauda o seu Deus, porque Ele é digno, digno, exaltado e adorado. Tu és neste lugar, Jesus. Digno tu és, Jesus. Digno tu és, Jesus. Digno tu és, o único digno, Jesus. Por isso, Jesus, o lugar mais alto que nós podemos estar é aos teus pés, Jesus. É aos teus pés, Jesus. É aos seus pés, Jesus. É aos seus pés, Jesus. Aos teus pés, Jesus. Aos pés do nosso amado Jesus. Aos pés de Jesus, o nosso Deus, o nosso amado, o nosso Pai, o nosso tudo, o nosso Alfa e Ômega, o nosso Deus Papai.
aos pés do meu amado. Eu quebro o meu vaso, eu quebro o meu vaso aos seus pés do meu amado. Seus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta molhar o seu rosto. Fui perdoada logo que te vi. E todos os meus tesouros eu vou derramar diante de ti. Eu quebro o meu vaso, eu quebro o meu vaso aos seus pés do meu amado. Eu quebro o meu vaso, eu quebro o meu vaso aos seus pés do meu amado. Às vezes achamos tão caro, Pai. Às vezes somos insanos, Deus. Às vezes achamos tão caro. E o Senhor pagou um preço tão maior por mim, tão maior por nós. O Senhor pagou um preço tão grande, Deus, tão grande por nós. Nada é caro, Pai, nada é caro, Jesus. Não importa, Deus. Não importa o preço. Tua presença vale mais, Jesus. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais, tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais, tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais, tua presença vale mais. Diga isso. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais, muito mais.
presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. Declara, igreja. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro Te meu amamos, vaso Jesus. aos seus pés, Adoramos o teu nome, Jesus. aos pés do meu Obrigado pela sua presença, Jesus. Neste lugar, nas nossas vidas, Pai. Nós te adoramos, Jesus. Obrigado, Jesus. Colocamos diante do Senhor as nossas vidas, famílias aqui representadas, dízimos e ofertas para a sua casa. É tudo para ti, Jesus, para a tua honra, para a tua glória, para a tua exaltação. Em nome de Jesus. Amém? A igreja fique à vontade para entregar seu dízimo e sua oferta. Amém? E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. Tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. Tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. Tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Amém. Sua presença vale mais. Amém? Repita assim comigo: Senhor, a tua presença vale mais. De novo: Senhor, a sua presença vale mais. Amém. Vamos dividir as crianças. Temos um culto abençoado para elas, de 3 a 6 anos aqui na frente, de 7 a 10 lá no fundo. 3 a 6 aqui, 7 a 10 lá no fundo. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Não há nenhum nome acima no céu, debaixo da terra, pelo qual importa que homem algum seja salvo, a não ser o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Feche seus olhos. Vamos orar um pouco. Pai, obrigado.
Somos gratos por esse período de louvor. Quanta declaração, Senhor. Sua presença vale mais do que tudo. Pai, nós estamos aqui porque almejamos, queremos não só estar, mas viver, permanecer na sua presença, Pai. Receba a nossa adoração. Receba a adoração da tua igreja, da tua noiva, daqueles que são teus, que têm confessado, professado o seu santo nome. Guardado, Pai, a palavra no mais interior do nosso coração. Abençoa nossas crianças, as profs, Pai, que elas tenham um culto abençoado, uma palavra que venha encher o coração delas também, Senhor. Fale conosco através da tua palavra, tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Abra o nosso coração, abra o nosso entendimento, Pai, abra a nossa visão, os nossos ouvidos, Pai, que a tua palavra seja clara, Pai, que a revelação que o Senhor quer para cada um de nós seja clara, Senhor. Que possamos não só entender, assimilar, mas que possamos ser praticantes. Não só ouvintes, praticantes daquilo que o Senhor tem nos ensinado, daquilo que o Senhor tem revelado, daquilo que o Senhor tem mostrado. Glória a Deus por tudo aquilo que o Senhor fez ontem, antes de ontem. Mas o de hoje é fresco, é novo, e nós cremos que o Senhor tem algo para nós nessa noite, Pai. Queremos receber tudo que o Senhor tem, em nome de Jesus. Amém, queridos? Abra comigo sua Bíblia, em Atos, capítulo 9, versículo 15, por favor. Atos 9, verso de número 15, diz o seguinte: mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido. Você pode repetir isso comigo? Diga assim: um instrumento escolhido. De novo, agora com fé, querido. Um instrumento escolhido. Muito bem. Para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Queridos, eu quero falar algo muito poderoso. E eu quero muito que você esteja atento mais uma vez, que teu coração esteja preso, teu foco. Essa passagem é uma passagem, se você não sabe, se referindo a Saulo, o apóstolo Paulo. E Saulo, ele pede uma carta para ir para Damasco matar os crentes. Em nome de uma convicção, de uma ideologia, porque aonde já se viu um povo falando de um tal de Jesus que vai ser rei, e não, nós somos judeus, nós temos o Abba, e não pode estar errado, e em cima de uma religião, de uma convicção, ele parte para Damasco, e no meio dessa estrada, ele vê uma luz muito forte, e ele escuta uma voz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele fala: mas quem és tu? E ele fala: eu sou Jesus, no qual você está perseguindo. E ele fica cego, e essa voz fala o seguinte: mas vai até Damasco, tem um cara chamado Ananias, ele vai orar com você, para que comece o teu ministério em tudo aquilo que eu quero que você seja. Ao mesmo tempo, Deus vai para Ananias, e dá uma visão para Ananias, fala: Ananias, seguinte, sabe aquele cara que todo mundo está com medo? Então, você vai na casa de Judas, na rua que se chama Direita,
e vai instalar Saulo, porque nesse momento ele está tendo uma visão que você vai orar com ele, e quando você orar, ele vai ser restabelecido. E Ananias fala assim: Senhor, estou com medo, não é esse cara que a gente está fugindo, não é esse cara que está vindo matar todo mundo, não é esse cara que está perseguindo a gente. Então, o Senhor fala o seguinte: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido. Repita de novo: um instrumento escolhido. Queridos, se Paulo, que foi um assassino de cristãos, se Paulo, que teve um passado terrível perante os olhos de Deus, foi um instrumento escolhido, o que faz eu e você achar que nós não somos este instrumento nas mãos de Deus? O tema da minha mensagem nessa noite é justamente isso: instrumentos escolhidos. E tem uma segunda parte que eu já te falo um pouquinho mais para frente. Mas diga assim comigo: eu sou um instrumento nas mãos de Deus. Amém, queridos? É importante você entender isso. E nós vamos caminhar em cima disso, porque isso vai fazer toda a diferença no contexto do final, onde nós vamos chegar. Queridos, entenda que Deus não precisava escolher eu e você. Por que que Deus escolheu eu e você para ser um instrumento? Queridos, vamos pensar num instrumento. Imagina um pintor que vai fazer um quadro. Ele precisa de pincéis, ele precisa de uma tela, ele precisa de tinta, ele precisa de um cavalete, ele precisa de solvente. Queridos, são instrumentos necessários para executar uma função, uma obra. E a mesma coisa comigo e com você. Nós somos esses instrumentos, mas a verdade é que Deus não precisaria disso. 2 Coríntios, por favor, 5, versículo 18. A verdade é que Deus escolheu eu e você para sermos esses instrumentos. E eu quero te mostrar. Versão NTLH, por favor. Tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dele. Querido, foi exatamente o que fez com Paulo. Paulo, ele era um inimigo. Paulo, ele matava os cristãos. Ele matava aqueles que estavam professando Jesus. E de repente, Jesus está falando assim, ó, não, eu transformo vocês de inimigos em amigos. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que outros também sejam amigos dele. Presta atenção. Deus nos deu a tarefa de fazer com que outras pessoas também se tornem amigos deles. Queridos, o que Paulo está querendo dizer aos coríntios? Na outra versão RA que a gente conhece, fala-se do ministério da reconciliação, que nós fomos escolhidos como instrumentos para reconciliar aquele que está do nosso lado, aquele que está no trabalho, no serviço, nosso amigo, nossa família, em amigos de Deus. Amém? Amém, queridos? Então eu e você, nós temos uma tarefa. Deus nos deu a tarefa. Essa é a nossa missão. Agora, você confiaria essa missão a você mesmo? Querido, se você fosse Deus, e você precisasse de usar um instrumento, você precisasse de algo para executar uma obra, você escolheria você? Vou aliviar para o teu lado. Você escolheria os humanos? Claro que não, querido. Pensa uma raça difícil de mexer, cheia de mimimi, de dor, de feridas.
uma raça que desde lá de Adão escolhe o pecado, uma raça que em todo o tempo está escolhendo fazer aquilo que parece que é o contrário com a vontade de Deus, Deus pedindo, Deus implorando, Deus fazendo de tudo para a gente andar, e a gente sempre esforçando para assim, manter um mínimo de retidão. O ser humano é um ser difícil, mas queridos, Deus, com toda essa limitação que nós temos, Ele escolheu eu e você, e isso é um privilégio. E quando eu falo que Deus não precisava, querido, Ele não precisava mesmo. Imagina Moisés, Deus, da mesma forma que Deus endureceu o coração de Faraó, Deus poderia chegar e amolecer o coração de Faraó e falar assim: Faraó, coitado do meu povo, deixa eles irem. E um dia Faraó amanheceu todo sentimental, falou: gente, esse povo está aí até quantos anos? 420 anos já aqui, vamos libertar esse povo, vai gente com Deus, Deus abençoe vocês. Não, mas Deus escolheu um instrumento, precisou de um Moisés que não queria obedecer, que inventou um monte de desculpa, mas Deus precisou de um instrumento para ir lá e fazer. Você pega Noé, Deus poderia dar um dilúvio, deixar um pico do monte, e deixar os bichos lá, uma família que morasse lá, Noé, e falar: gente, encheu, só ficou nós aqui, olha que benção, vamos começar um mundo de novo. Não, mas Deus precisou de um homem, que também tinha seus defeitos, ir lá, ser zombado, ser criticado, construir uma arca numa época que não chovia. Querido, se você pegar Elias, 850 bruxos, coitado, homem sozinho. Deus podia falar assim: vocês estão fazendo feitiçaria, vocês vão ver quem é Deus. Vou fazer um monte tremer, fogo descer do céu, vai consumir todo mundo. Vou fazer chover canivete, vocês vão temer. Não, queridos, mas precisou de um homem lá, enfrentar, reconstruir um altar. E eu poderia ficar te falando, Nínive, queridos, Jonas. Deus não poderia converter aquela nação, e ver um maremoto, gente, vai vir um maremoto, olha, se vocês não converterem, vocês vão, sei lá. Não, mas precisou de um homem que escolheu ir para Tarsis. Aí falou: está errado, teve a tempestade. Queridos, ou seja, Deus não precisaria da raça humana, mas Ele escolheu eu e você como os instrumentos nas mãos dEle. Amém? Nós precisamos entender isso, querido. E glória a Deus, isso é um privilégio. Então, o que eu quero? Que você se disponha como um instrumento na mão de Deus que você é. Amém? Talvez um dos textos mais conhecidos que nós temos falado tanto. Mateus 28, versículo 19, diz assim: ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Querido, o ide não foi assim, se você quiser, se tiver afim. Não, foi uma missão que Deus nos deu como instrumento. Para quê? Para nós irmos e fazermos discípulos. Para quê? É a tarefa que Deus nos deu. Você tem uma tarefa, você tem uma missão. Sabe o que é? É fazer esses que são inimigos meus virarem amigos meus. Essa é uma tarefa que Ele poderia colocar para anjos, Ele poderia fazer assim com autoridade, mas Ele escolheu eu e você para fazer isso. Amém, queridos? Amém mesmo? Às vezes nós preocupamos muito conosco, e isso é sensacional, é importante, com a sua santidade, com a sua busca, com a sua devoção, mas nós não podemos achar que o Evangelho se resume a isso, querido. O Evangelho é muito mais do que você ser salvo. O Evangelho está em você povoar o céu. O Evangelho está em você saquear o inferno, e cada dia que você tira um é uma vitória que o céu tem, porque você foi usado como instrumento. É uma função que está nas nossas mãos, que nós temos que fazer. Importante para nós fazer. Querido, Paulo, depois que ele entendeu isso, muito mais do que viver uma vida em santidade, ele virou um apóstolo formador, gerador de filhos, de homens e mulheres que serviam, que temiam a Deus.
tem um texto que ele fala em Gálatas 4, se você quiser, você não precisa, aqueles que anotam, Gálatas 4, versículo 19, Paulo fala assim aos Gálatas: meus queridos filhos, eu estou sofrendo por vocês como uma mulher que tem dores de parto, e continuarei sofrendo até que Cristo esteja vivendo em vocês. Na outra versão, até que Cristo seja formado em vós. O que é isso? Paulo primeiro ele chama de filhos, ele gerava filhos. E ele fala assim, ó, eu estou orando por você e eu sinto como se fosse dores de parto. Querido, ele sentia a dor de um pai por um filho. Há um tempo atrás, há alguns anos, eu tive uma experiência, talvez uma das mais fortes experiências de intercessão que eu já tive. Eu nunca tinha entendido muito isso daqui. Na verdade, não é que é entendido. Você lê, você entende, mas eu nunca tinha vivido. E eu estava orando por um membro da minha família. E eu comecei numa intercessão, e comecei a orar, orar. E dessa oração, começou a vir um choro. E esse choro começou a aumentar, mas começou a ser um choro compulsivo. Mas um choro que no meu cérebro, no meu emocional, na minha razão, eu falei, gente, mas o que está acontecendo? Por que eu estou chorando desse tanto? Não, sabe quando eu estava num conflito, eu comigo mesmo, o Murilo racional com o Murilo espiritual, mas por que eu estou chorando? Chorando não, por que eu estou chorando dessa forma, com esse tamanho de choro? E queridos, e chegou um momento que eu estava ali batalhando, e comecei a orar, e guerrear, e uma oração de intercessão mesmo. Até que eu comecei a sentir algo que eu nunca senti na minha vida, e eu não tenho nem noção se é isso que a mulher sente, e graças a Deus que homem nasceu homem, quem tem filho é mulher, porque vocês são fortes. Homem não dá conta não, queridos, Deus, não dá. Mas eu chorava, queridos, e a hora que eu começava a falar, eu contraía tudo que eu não tinha, assim, involuntariamente eu era interrompido na minha oração. Eu estava assim, travava, tudo contraía, eu ficava 2, 3 segundos, e voltava, e eu respirava e chorando, e aí começava a orar, contraía de novo, assim que eu calava, é como se tivesse cãibra no corpo inteiro, se te dá uma cãibra que você trava assim, e queridos, isso, Paulo falou que ele sentia pelos filhos que ele gerou. Se você olhar, Filipenses 1, versículo 10, diz assim, ó, portanto, eu lhe faço um pedido em favor de Onésimo, é o próprio Paulo falando, tá? Que é meu filho, por estarmos unidos com Cristo, pois enquanto eu estava na cadeia, tornei-me o pai espiritual dele. Por que eu estou te falando tudo isso? Porque eu quero te fundamentar em algo, que nós somos instrumentos nas mãos de Deus, que Deus escolheu eu e você mesmo, nós não merecendo, mesmo às vezes nós não achando que somos capazes, mas Deus nos escolheu, e nos escolheu com uma tarefa, com uma missão, de ir, de pregar o Evangelho, de reconciliar aquele que está perdido com Cristo. Temos uma tarefa, que é fazer com que aqueles que são inimigos de Deus, se tornem amigos de Deus. Amém, queridos? Então diga mais uma vez, eu sou instrumento nas mãos de Deus. Muito bem. Agora, como instrumento, você tem que estar pronto. Vou mudar o termo de pronto. Você tem que estar preparado, afiado. Queria dizer, coisa mais gostosa é você executar uma tarefa com o instrumento certo. A tarefa se torna fácil. Esses dias eu fui cortar um arame em casa e eu procurei meu alicate, eu não achei. Eu falei, mas é só um arame. Eu vou cortar esse arame, é fácil. Quem é homem sabe. Peguei o arame e já comecei a dobrar. E o dedo começou a doer. Eu falei, gente, mas não, que arame forte, parece que não era tão forte assim. E peguei outro instrumento que eu tinha. Querido, mas me deu um trabalho para eu cortar um arame.
Depois eu peguei o alicate, eu fui lá e cortei de novo, só de raiva, assim, ó, só, tá aqui. Quando nós temos um instrumento certo para fazer a obra, a gente tem um resultado muito melhor. Abra comigo, Eclesiastes 10, versículo 10, por favor. Eclesiastes 10, versículo 10, diz assim, ó, se o ferro está embotado e não se lhe afia o corte, é preciso redobrar a força. Aqui está falando machado. O que significa, querido? Que se o machado está rombo, não está afiado, para o lenheiro, para o cara que vai cortar a árvore, ele vai ter que fazer o dobro de força. Ou seja, se o instrumento não está apropriado para executar aquela função, o esforço é muito maior. Não sei se você assistiu o filme Náufrago. Tom Hanks, se eu não me engano, que fez. É um filme que ele estava lá numa ilha, querido, e o filme inteiro é ele numa ilha, e ele tentando fazer fogo. Querido, eu não sei se você já tentou fazer fogo, mas se você tentou fazer fogo e conseguiu, parabéns. Você é uma exceção na humanidade. Porque o tal de fazer fogo, você olha nos filmes, o cara pega 2 gravetinhos, em 30 segundos, o fogo está ali, ele põe, querido do céu. Resumindo, no final do filme, ele consegue, mas o final do filme é ele num avião com um isqueiro, assim ó, ele apertava, acendia o fogo, desligava. Tipo assim, não é possível que é tão fácil isso aqui. Queridos, o que é eu e você sermos instrumentos afiados? Toda vez que nós oramos, jejuamos, viemos a um culto, lemos a palavra, fazemos nosso devocional, o que nós estamos fazendo? Afiando, lubrificando o nosso machado, nós como instrumentos nas mãos de Deus, amém? Se Deus for usar você, presta atenção, Ele vai ter que fazer o dobro da força, ou você está afiado, você está pronto. Queridos, todo homem tem uma caixa de ferramenta, mas parece que uma ferramenta que você gosta mais. Se tem algum mecânico, ele tem um monte de chaves, mas tem uma chave que ela fala, essa é boa. Você mulher, você tem um monte de alicatinho de unha, mas tem um que você fala, não, esse aqui é o meu. Sabe qual que é a minha oração? É que a gente seja um instrumento favorito na mão de Deus. Na verdade, primeiro eu coloquei falei, Senhor, eu quero ser esse instrumento. Aí depois eu falei, não, está errado esse negócio. Pai, que a nossa igreja seja uma igreja que seja um instrumento favorito nas tuas mãos nessa cidade. Amém, queridos? Sabe aquele instrumento que você pega e fala assim, ó, com esse eu dou conta de fazer qualquer serviço. Por quê? Porque eu sei como que funciona, eu sei como que ele está pronto, ele está preparado. E isso tem que ser eu e você. Amém, queridos? 1 Timóteo 4, versículo 14, diz o seguinte, não te faças negligente para com o dom que há em ti. Diaconisa Cleide pregou muito bem quinta-feira, se você não veio, você perdeu, mas ela falou algo tremendo sobre isso. Não te faças negligente com o dom que há em ti. Eu vou repetir mais uma vez, para isso não sair do seu coração. Não te faças negligente com aquilo que Deus te deu, com o talento, com o dom que há em ti. Por quê, queridos? O que ela falou quinta-feira foi a respeito dos talentos. Um tinha 5, outro tinha 2, outro tinha 1, o que tinha 5 dobrou, foi para 10, o que tinha 2 conseguiu, foi para 4, mas o que tinha 1 ficou com medo. Falou, esse Senhor é bravo, vai que eu perco. Então ele enterrou, ele foi negligente com o talento. Ele simplesmente enterrou e deixou, quando o Senhor voltar, eu simplesmente dou esse talento. Queridos, e a palavra da parábola é muito dura. Servo infiel, você não sabe que eu sou bravo? Faz o seguinte, tira desse que tem só 1 e dá para aquele que tem 10.
E o pessoal começou a reclamar, Senhor, mas coitado, que ele já tem 10, e esse vai ter um, vai ficar sem nenhum. Sim, vai ficar sem nenhum. Por quê? Porque foi infiel, porque foi negligente com o dom que estava nele. Queridos, em outras palavras, sabe o que eu vejo isso? É pessoa que pega a salvação, pega tudo aquilo que Deus deu, pega o devocional, a oração, a santidade, guarda para você e esquece do resto, que você tem uma missão, que você tem uma tarefa, que você foi chamado para ser um instrumento, que você foi chamado para fazer a diferença, que você foi chamado para ser luz do mundo, para brilhar. E você simplesmente entra no teu canto, e eu estou preocupado comigo, e vou viver comigo, e eu estando bem com Deus, amém. Nós temos uma missão, nós temos uma tarefa, e nós somos instrumentos, amém. Eu quero falar, agora, que eu vou entrar onde eu quero, de algo que eu ministrei com a liderança, há 15 dias atrás. Eu fiz uma reunião, chamei a maioria dos líderes, aqueles que estavam, eles sabem, e eu ministrei algo que Deus queimou no meu coração sobre a importância de nós sermos instrumentos e sobre a importância de nós sermos referência. E essa semana, Deus, o Espírito Santo falou, mas isso não é só para a liderança. Todos nós somos instrumentos. Todos nós temos que ser referência. O ID é para todos nós. Amém, queridos? Você acredita que você é um instrumento nas mãos do Senhor? Um instrumento que Deus usava muito no Velho Testamento e que nós vamos falar é sobre a vara. Queridos, a vara tem todo um histórico bíblico. Se você pegar vara, bordão, cajado, estou falando, ok? Deus chegou para Moisés e falou, Moisés, o que você tem na mão? Ele falou, não tenho nada. Ele falou, como não? Não, eu tenho uma vara. E queridos, e através daquele instrumento, daquela vara, Moisés praticamente desenvolveu todo o seu ministério. Aquela vara foi necessária para Moisés usar para abrir o mar. Aquela vara foi necessária para Moisés bater na rocha e sair a água. Aquela vara, a hora que ele foi falar com o faraó, junto com o seu irmão Arão, ele jogou a vara no chão, vara de Arão na verdade, e aí a vara virou uma cobra. Aí eles chamaram os bruxos, falaram, não, eu tenho meus bruxos também. O que os bruxos vieram? Trouxeram as suas varas. E as varas dos bruxos também viraram cobra. Só que a cobra de Arão comeu as outras duas, depois ele pega no rabo, vira vara de novo. Queridos, quando tinha 12 tribos, Deus deu uma ordem. Falou assim, cada líder de tribo vai trazer para mim uma vara. E eu vou colocar o nome, vocês vão colocar o nome de cada líder, e vão trazer as 12 varas para mim, e eu vou colocar essas 12 varas no tabernáculo. E a vara de Arão floresceu, foi a escolhida da tribo de Levi, e você sabe da história. Mas o que eu quero te dizer, querido? Que vara, em toda a Bíblia, tem um simbolismo de autoridade, de importância, de referência. Aqueles que portavam uma vara, Davi fala, a tua vara, o teu cajado me consolam, nos Salmos. Então, queridos, nós temos uma grande importância nesse instrumento, que é vara, e eu quero que você agora abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 30. Versículo 37. Gênesis 30, versículo 37. Presta atenção, não desfoca não, porque isso aqui é poderoso demais. Até hoje eu olho isso, eu estudo e falo, meu Deus. Tomou então Jacó varas verdes de álamo, de aveleira e de plátano, e lhes removeu a casca em riscas abertas, deixando aparecer a brancura das varas.
as quais assim escorchadas pôs ele em frente do rebanho, nos canais de água e nos bebedouros, onde os rebanhos vinham para dessedentar-se, e conceberem quando vinham a beber. E concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias, listadas, salpicadas e malhadas. Amém? Amém? Achei que vocês tivessem escutado, queridos. Texto muito conhecido, mas se teu machado não está tão afiado, eu vou te ajudar. Talvez se está chegando agora, teu machado ainda está meio rombo, mas eu vou te ajudar, a gente afiar junto esse machado hoje. Queria dizer, é um texto que fala de Jacó com o seu tio Labão. Ele foge, ele fugiu do seu irmão, ficou com medo, ele vai para Labão, trabalha muitos anos por causa das irmãs, mas chega um momento que ele fala: Labão, eu preciso da minha família, eu preciso do meu salário, e eu preciso da minha recompensa. E Deus prosperou demais Labão, por quê? Por amor a José, por tudo aquilo que fazia José. Deus abençoava José não, querido, Jacó. Quando eu falo José, então agora se entende Jacó, tá? Jacó, Deus abençoava Jacó, e Labão fala assim: mas o que você quer? E Jacó fala o seguinte: olha as ovelhas, queridos, a maioria das ovelhas são brancas, são pretas, ovelhas listradas, salpicadas, não é filho de zebra para ser listada, querido, e é a minoria, creio eu, penso eu, e para mim não precisa ser muito inteligente para isso, mas ele falou o seguinte, falou, para não ter confusão, as ovelhas que nascerem brancas, pretas, são todas tuas, mas as que nascerem de agora em diante, salpicadas, listadas, serão minhas, e esse vai ser meu salário, é isso que eu quero. Fechou? Labão fechou, não, perfeito, top. Mas Labão era mais veiaco, um era veiaco e o outro era, ali os dois, o mais bobinho, tinha feito Harvard enfim. Labão pegou todas as salpicadas, malhadas, aquelas diferentes, tirou do rebanho, mandou para os seus filhos a 3 dias de distância, falou, cuida dessas ovelhas para mim, só salpicadas, malhadas, ficaram lá, que era uma minoria, e deixou Jacó, agora tem que pensar entre Jacó e José, tá vendo? E deixou Jacó com as lisas. Então Jacó foi lá, e como ele sabia que a confiança, a provisão, o milagre vem de Deus, não vem, deixa eu vir para cá, não vem do homem, ele falou, não tem problema. E aí entra nesse texto que ele pega e usa, ele pega as varas, ele coloca na frente dessas ovelhas, e quando as ovelhas vinham beber, elas namoravam e concebiam, listadas, salpicadas e malhadas. Amém? Lembramos do texto, do contexto? É isso que nós estamos. Agora eu quero destrinchar isso aí e de novo voltar com aquilo que eu quero falar para você. Da mesma forma que nós somos instrumentos, que Deus escolheu eu e você, aquelas varas foram instrumentos, foram referências para gerar novos filhos naquele rebanho. Eu quero fazer uma analogia de Jacó com o seu instrumento, as varas, e Deus usando essa vara e essa vara que é você nos dias de hoje. Amém? Entendido isso? Uma analogia, uma metáfora, nós somos essas varas e nós somos a referência. Mateus 5, versículo 16, por favor. Primeiro tópico que eu quero te dizer é mais uma vez reforçar que você é esse instrumento, que você é essa referência. Mateus 5, versículo 16 diz assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás no céu. Queridos, escute o que Jesus está falando. Brilhe também a vossa luz diante dos homens. Jesus, na verdade, quer que você brilhe. Eu vou repetir. Jesus quer que você brilhe. Fala assim: eu nasci para brilhar.
Você precisa entender isso. Jesus quer que você brilhe. Sabe, querido, às vezes a gente acha que brilhar é pecado. Querido, você está numa escuridão, você vê um brilho, aquilo te chama atenção. Sabe por que Jesus falou que quer que você brilhe? É para você chamar atenção. Você está no escuro, você vê um relâmpago, você pode estar conversando, você para e vai ver o que está acontecendo. Querido, se está uma noite escura, você vê um vagalume, você para e olha. Por quê? Tudo aquilo que brilha chama atenção. E Jesus está olhando e Ele dá uma ordem. Eu quero que vocês brilhem. Eu quero que vocês chamem atenção. Para quê? Para que as pessoas olhem vocês como referência, olhem vocês como instrumento, pelas atitudes, pelas vossas boas obras, e deem glória ao Pai que está no céu. Amém, queridos? Você entende a importância disso? Você entende a seriedade disso? Porque, da mesma forma que a gente pode brilhar para o bem, a gente pode brilhar para o mal. Da mesma forma que você chama atenção e o nome de Deus pode ser glorificado através das suas atitudes, você também pode chamar atenção e o nome de Deus ser zombado. Você é crente para continuar fazendo isso? Eu vou me converter para continuar com essa vida? Que instrumento nós temos sido? Que referência nós temos sido? E queridos, quando eu falo em brilhar, brilhar o quê? Não é brilhar para você receber aplauso, para você ser um superstar. Não, é brilhar o caráter, a glória de Cristo em você. 2 Coríntios 3, versículo 18, o qual nós com o rosto desvendados, contemplamos como espelho, refletimos a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória. É esse reflexo, não é para eu receber. Querido, quanto mais você brilha com o caráter de Cristo, mais servo você vai entender que você é. Quanto mais Deus te colocar em posição, quanto mais você estiver em destaque, se você estiver vivendo aquilo que Deus quer que você seja, um instrumento, mais servo você tem que ser. Mais humilde você tem que se tornar. Porque se você brilhar e pegar isso para você, querido, você está sendo um instrumento de escândalo. Ai daqueles por qual vem o escândalo. Amém, queridos? Nós somos instrumentos, nós temos que tomar cuidado, mas nós fomos intimados por Deus a gerar, a produzir, a ser referência de filhos. O segundo, volta o texto, deixa aberto para mim, por favor, Gênesis 30, versículo 37. A segunda questão que eu quero te dizer é: tomou então Jacó varas, o que, queridos? Fala, varas verdes. Isso também mexeu muito comigo. Querido, varas verdes significa varas atuais, novas. Varas do momento. Fala assim, varas atuais. Queridos, como instrumento de referência que somos, às vezes nós usamos pessoas, vou chamar de varas antigas. Jacó poderia pegar, querido, um palanque de aroeira de 100 anos, grosso, que resistente, que não ia ceder de jeito nenhum, e colocar lá e pegar uma tinta e pintar de listrada, mas ele não pegou uma aroeira velha, ele pegou uma vara verde, ele pegou algo atual. Às vezes, querido, nós queremos ser referência ou falar da referência de Deus, mas nós usamos Lutero, John Wesley, Spurgeon, Benny Hinn, Billy Graham, quantos aroeiras, quantos homens que desempenharam o seu papel, que foram fundamentais no cristianismo, mas a vara atual, a vara verde, o instrumento de referência para hoje, sou eu e você. O momento Deus cobra, sou eu e você, Ele quer usar, sou eu e você. Não adianta, queridos, a gente ficar
Glória a Deus pelo passado, por quem eles foram. Mas hoje, as ovelhas vão olhar, é para essa vara que está aí. Amém, queridos? Varas verdes. Terceiro, vamos continuar o texto. Tomou então Jacó varas verdes de álamo, de aveleira e de plátano. Uau! Ele não poderia ter pegado só de álamo. Jacó pegou um monte de varas de álamo e colocou lá na frente das ovelhas. Riscou, listrou, glória a Deus, deu tudo certo. Mas a Bíblia faz questão de falar que ele pegou uma de álamo, outra de aveleira, outra de plátano. Ou seja, árvores diferentes, varas diferentes. Queridos, e uma árvore diferente, ela significa que ela tem uma composição diferente, uma casca diferente, uma estrutura de madeira diferente, uma maturação diferente, frutos diferentes. Ou seja, uma árvore não tem nada a ver com a outra. As árvores são diferentes uma da outra. Uma árvore tem uma dureza, outra árvore tem outra dureza. Uma árvore tem uma grossura, outra árvore tem outra grossura. Uma árvore tem um tipo de raiz, outra árvore tem outro tipo de raiz. Mas ele fez questão de pegar árvores diferentes. Por quê? Porque assim somos nós. Talentos diferentes, características diferentes, cascas diferentes, emocionais diferentes, fome e sede diferentes, mas nós somos a referência, espécies diferentes para um único propósito, que é gerar filhos e ser referência. Amém, queridos? Então não importa se a tua casca é diferente do outro, não importa se o teu tempo de convertido é diferente do outro, não importa se a tua vontade de estar aqui começou agora ou começou há 10 anos, querido, nisso nada importa. O importa é você entender que você é um instrumento nas mãos de Deus e querer ser usado como instrumento. Amém? Isso é muito importante. 4, vamos continuar o texto. Tomou então Jacó varas verdes de álamo, de aveleira e de plátano, e lhes removeu a casca em riscas abertas. Ei, todas as varas eram de espécies diferentes, mas mesmo sendo de espécies diferentes, todas elas precisaram estar sem casca. Todas elas precisaram remover a capa. Acabei de falar, 2 Coríntios 3,18, e nós com o rosto desvendado, sem máscaras, sem cascas. Queridos, vamos entender. Nós só seremos referência como instrumento nas mãos de Deus se nós realmente tirarmos a nossa capa, a nossa casca, o nosso avatar, o nosso perfil do crente que a gente gostaria que a gente fosse. Não adianta, querido, eu criar um super Murilo nas redes sociais. Não adianta eu criar uma capa de santidade, de adorador no meu Instagram, no meu Face, no meu YouTube, mas não ter uma vida que condiz com aquilo. Para eu ser um instrumento e uma referência, eu posso sim, posso não, eu devo ser tudo isso nas redes sociais. Você deve brilhar, ser instrumento nas tuas redes, mas você deve realmente viver isso, buscar essa vida sem máscara. Queridos, quantas vezes nós temos vivido no Evangelho, buscando algo novo, incendeia, mas a gente continua com os mesmos pecados, nós continuamos sem perdoar, sem pedir perdão, nós continuamos com os mesmos defeitos, não lutamos contra o tirar a máscara, o tirar a casca. Só seremos referência sem casca. Amém? Ei, não interessa a espécie. Tem uns que têm a casca dura.
Tem outros que tem a casquinha molinha. Todas as espécies precisaram remover a casca. Se você pegar Naamã, queridos, eu usei isso no exemplo que eu dei na liderança. Naamã foi um grande homem, tinha uma posição expressiva, era chefe de soldados, e ele precisou se despir, mostrar o seu interior, a lepra, banhar no rio, para poder ser curado. Às vezes, queridos, para nós sermos referência, nós só vamos ter o resultado. Ele poderia colocar Jacó sem descascar, poderia ter colocado as varas sem descascar lá, não, 3 varas, não, mas a Bíblia faz questão de falar que ele arrancou a casca. Nós nunca seremos referência, se nós não tirarmos a casca, amém? Amém, queridos? Guarde isso aí, vamos continuar, acho que é 5. Tomou então Jacó varas verdes de álamo, de aveleira, de plátano, eles removeu as cascas em riscas abertas, deixando aparecer o quê? Deixando aparecer o quê? Queridos, espécies diferentes, mas todas elas, quando removeu a casca, o seu interior era branco. Foi necessário abrir, mostrar a brancura. Sabe quando nós seremos referência? Quando as pessoas chegarem, olhar para você, sem casca, quem realmente você é, não o perfil que você cria, quem realmente você é, e conseguir olhar dentro do seu coração, e ver a vida em santidade que você leva, e ver a brancura que você busca, e ver a transformação que Deus fez. É quando as pessoas olham para você e falam assim, uau, olha, ele era assim, eu sou testemunha, mas agora está vivendo dessa forma, é realmente uma nova criatura, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo, é isso que eu quero ser. A brancura, a Bíblia fala, queridos, lavar as nossas vestes, em vestes brancos, em alvejar no sangue do Cordeiro. Toda vez que a Bíblia menciona isso, ela está falando da nossa santidade, da nossa busca, daquilo que nós temos que ser, precisamos buscar, amém? Sem a santificação, ninguém verá a Deus, é aquilo que Hebreus fala. 6, vamos continuar, versículo 38. As quais assim escorchadas, isso significa descascadas, tá? Pôs ele em frente do rebanho, nos canais de água e nos bebedouros, aonde os rebanhos vinham para dessedentar-se. Escuta bem, Jacó pegou as varas, que sou eu e você, já sem a casca, já com o interior branco, e Jacó colocou numa posição estratégica, pôs ela em frente ao rebanho, aonde eles vinham tomar água, dessedentar-se. Quero te fazer uma pergunta, o que adiantaria Jacó pegar as varas, cortar, escolher as varas boas, descascar, o interior branco, e deixar lá na casa dele? Para que serviria as varas? Além de um cabo de enxada. Entenda isso, porque às vezes é isso que acontece conosco, a nossa preocupação é tirar a casca e estar branco. Glória a Deus, é princípio, é importante, é necessário, mas não para aí, e às vezes nós acostumamos, simplesmente achamos que já está bom, na verdade ficamos satisfeitos, Deus, eu já estou sem casca, e eu já estou com meu interior branco, o Senhor está vendo, o Senhor é testemunha, como eu tenho lutado, e Deus está dando um joinha para você, glória a Deus, é isso mesmo, mas não para aí, tem um lugar estratégico que você tem que se posicionar. Por quê? Porque você vai ser referência do quê? Quando as ovelhas olharem para você, elas vão serem geradas, exatamente como você está sendo, vão surgir filhos igual você é. E se então, queridos, se essas varas não estão num lugar estratégico, num lugar correto, o propósito pelo qual aquilo Jacó
queria fazer, não iria ter resultado. E aí eu te pergunto, aonde que as ovelhas iam beber água? Claro que lá é no coxo. Mas vamos trazer para nós, querido, o que é isso? Espírito Santo. Toda vez que a Bíblia fala em água, ela está falando uma analogia, uma referência ao Espírito. Quem beber de mim jamais terá sede. Eu sou uma fonte a jorrar. Eu darei a minha água. Quem quiser venha e beba de graça a água da fonte da vida. O que é isso? É o Espírito Santo para mim e para você. E aonde nós bebemos? Aqui. Aonde você recebe, querido, com muito mais fervor. Claro que você pode buscar no seu quarto. Dever importante, mas aonde tem a reunião dos santos, é onde as ovelhas vêm, os filhos, aonde nós temos que estar, queridos, é na igreja, é no GPS, é nos grupos nas casas, é nas reuniões, é onde o povo de Deus está. Por isso que o maior fake news dessa geração é falar que não precisa mais de relacionamento, não precisa mais de comunhão. Por isso que eu falo que esse vírus é do inferno. Por quê? O que tem feito? Queridos, o online é uma bênção. Tem atingido muitas vidas, muitos testemunhos, glória a Deus. Mas a gente não pode privar a isso. O relacionamento, o estar na igreja, o estar posicionado como referência, isso é necessário, é importante, porque é aí que vão ver o brilho que você tem, quem você está sendo, quem que você é, e vão ver as tuas atitudes e dar glória a Deus. É aí que vai ser gerado novos filhos, é no lugar de referência. Então, queridos, pare de dar essa desculpa, eu não preciso de estar na igreja, eu não preciso de estar num GPS quando tem, eu não preciso de estar nisso ou naquilo. Querido, se você é referência, se você é instrumento, você precisa sim, porque você é exemplo, e as pessoas, você vai para as pessoas te verem, e se transformarem igual você é, amém? Sabe, nós temos que parar de ser crente frouxo. Paulo batia no peito e falava assim, ó, sede meus imitadores. Se ninguém quer, olha para mim, então imita eu, porque eu tenho imitado ele. Sabe, está na hora de falar assim, ei, vamos lá, você quer? Sede meus imitadores, ó. Eu estou no culto, eu não falto, eu participo disso aqui, eu vivo isso. Aí a pessoa olha você. Ei, e vai ser gerada filhos de acordo com aquilo que eles estão vendo, com a referência. Eles viam as varas listradas, então as ovelhas nasciam listadas. O que eu estou querendo te dizer? Se nossa igreja é uma igreja forte em adoração, quem vai chegar vai olhar e falar assim, ó, a referência dessa adoração é desse jeito, então nós vamos ter filhos nascidos com essa adoração. Se a igreja é uma igreja forte em intercessão, em busca, em devoção, aqueles que vão chegar, eles vão ter como referência instrumentos, varas, que priorizam, que valorizam a adoração, a intercessão, então vão ser gerados e vão valorizar, e vão ser exatamente como nós somos. Ao contrário, é verdadeiro, se chega aqui e vê uma igreja fria, uma igreja que não adora, eles se tornarão um adorador frio, que não busca. E quem que Deus vai cobrar? Da referência, do instrumento que sou eu e você, porque nós que estamos gerando aqueles que estão chegando. Então se eles olham e veem uma igreja incendiada, cheia do fogo, querendo a presença de Deus, quem chegar vai falar assim, é isso que eu quero, é esse filho que eu vou ser, é dessa forma, eu vou ser listado desse jeito, e aí se tem um rebanho forte, amém, queridos? Concebia, versículo 39, só para a gente já concluir. E concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listadas, salpicadas e malhadas. Queridos, conceber é uma analogia a um momento de intimidade. Presta atenção. As ovelhas iam beber água, e quando elas estavam bebendo, gerava-se um lugar de intimidade,
Então elas produziam filhos, e os filhos eram iguais às varas, que era a referência que eles estavam vendo. Nós somos a vara, o lugar de bebê é o culto, é a igreja, é o lugar onde os santos se reúnem. Isso é. Agora você pega essas varas que estão colocadas lá, com esse lugar de bebê, isso cria um lugar de intimidade, de presença. E quando é gerado um filho num lugar de presença de Deus, querido, dificilmente esse rebanho será um rebanho fraco. Vai ser um rebanho forte, porque foi gerado, foi produzido num lugar de intimidade da presença de Deus. Amém. Faz toda a diferença. Queridos, faz toda a diferença. O que eu quero que você entenda? Para a gente concluir isso aqui. Grandes coisas Deus já fez no nosso meio, queridos. Queridos, grandes coisas Deus já fez no nosso meio. Nós estamos terminando hoje 7 dias de jejum e oração, com todo o nosso ministério, todas as igrejas, praticamente todos os pastores envolvidos. Era para ser somente os pastores. E nós tivemos uma conversa e abrimos isso para a igreja. Claro que eu gostaria que todos vocês estivessem nisso. Infelizmente, poucos participam. E a gente sabe disso. Mas não é essa a questão, querido. A questão é que todo o ministério, queridos, África, Peru, as igrejas todas de São Paulo, os pastores, nós tivemos live toda semana com 4 pastores juntos, fazendo de lugares diferentes. E eu estou falando isso porque eu sei que Deus tem algo para nós, e eu louvo a Deus por aquilo que nós já conquistamos, por onde nós estamos. Mas igual eu tenho falado, eu quero pegar tudo isso, como uma vasilha cheia de azeite, pôr para trás e pegar uma vasilha nova e falar: Senhor, mas eu sei que o Senhor tem mais para nós. Queridos, eu não posso conformar. Eu não posso conformar, escute isso, simplesmente com uma igreja cheia de pessoas. É eu pensar pequeno demais, sabendo que tem uma cidade que pode ser transformada por instrumentos, por varas, igual eu e você. Nínive, por causa de um homem, 120 mil pessoas se converteram, se renderam, jejuaram, se humilharam. Por causa de um. Queridos, quantas igrejas nós temos hoje? Olha o tempo que nós estamos vivendo, as coisas acontecendo, nós lutando o tempo todo contra o pecado, sabe? O funil tá fechando, está se afunilando, vidas sendo ceifadas, e às vezes nós acomodados, porque eu já sou salvo, porque eu conheci Jesus, querido, glória a Deus, mas pensa mais do que isso, você é um instrumento, e você não só é um instrumento, você é uma referência. Então toda vez que você não quiser estar em um culto, ou em um lugar, querido, que você pode fazer a diferença, chama essa responsabilidade para você, fala assim: não, eu sou um instrumento, eu sou uma vara, e as pessoas vão olhar para mim, e vão ver que eu tenho buscado, que eu tenho orado, e querido, você pode achar que não, mas você é uma carta que está sendo lida por todos que estão à sua volta, e todos estão nos analisando, vendo as nossas atitudes, os nossos atos, as nossas decisões, e estão glorificando a Deus ou zombando dele. Que você entenda o privilégio de ser um instrumento favorito nas mãos do Senhor. Porque Ele não precisava de mim, de você, mas Ele escolheu pela graça, pelo amor.
nos confiou um ministério da reconciliação para nós trazermos pessoas para o reino da sua maravilhosa luz. E quando essas pessoas são geradas num ambiente de presença, quando eles têm você como referência, sem casca, com santidade, cheio do fogo da presença, querido, eles não vão ser diferentes, eles vão ser igual é o Pai, igual é a referência. E quando eles são igual à referência e você é cheio do fogo, com certeza nós teremos uma igreja forte para conquistar muito mais em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Fique de pé. Quero baixe sua cabeça, por favor. Paulo foi chamado de instrumento escolhido. Você também o somos, querido. Nós somos a referência para essa nação, a referência atual. Nós já tivemos muitas referências, muitas aroeiras, mas aquelas que vão fazer a diferença hoje são as atuais. Aquelas que vão produzir filhos hoje, sou eu e você. São aqueles que vão estar no lugar certo, no momento certo. São aqueles que não negligenciam, são aqueles que vencem a preguiça, são aqueles que rompem as barreiras de eu não quero participar disso, eu não quero viver disso, eu não quero ir ali. Queridos, a igreja de Atos, todo dia eles estavam juntos, reunidos, orando. O Espírito Santo quando veio, eles estavam juntos orando. Pedro quando saiu, ele foi na casa, eles estavam orando juntos. Querido, todo o tempo eles estavam juntos, por quê? Porque eles eram referência, e todo mundo via aquele fogo, aquela unidade, falava assim, nossa, eu quero isso para mim também, porque se a vida dele foi transformada, se a família dele foi transformada, a minha também pode ser, então é isso que eu quero. Querido, nós temos que chamar essa responsabilidade, é muito mais do que simplesmente sermos salvos, mas é entender uma comissão, uma missão, um chamado que eu e você temos a realizar. O nosso exemplo, as nossas atitudes, queridos, o nosso convidar uma pessoa, o nosso pregar o Evangelho. Sabe quantas vezes nós viemos e não mandamos você não quer ir comigo na igreja hoje? Querido, isso não custa. Quantas vezes a gente chama para um jantar, quantas vezes a gente chama para sair, para uma festa, para uma pescaria, mas às vezes a gente tem vergonha de chamar para vir num culto. Sabe, você tem que romper isso. Nós somos esse instrumento. Se cada um de nós, queridos, ganhássemos 1, 2 por ano, imagina o tamanho da nossa igreja, imagina a diferença que isso produziria em Nova Mutum, se cada igreja fizesse isso. Sabe, nós temos que entender que é um chamado, que é uma necessidade, e que Deus espera isso de nós. Deus espera isso de nós. Ai daqueles que tornam o seu dom negligentes, que negligenciam o dom que há em ti. Não podemos, querido, ser aqueles que Deus deu o talento e fala assim, não, eu não sei, o que eu faço, então eu vou deixar ele enterradinho aqui, e quando Jesus voltar, eu simplesmente entrego. A palavra foi servo infiel. Deus nos ama. Deus ama demais, querido, eu e você. E por Ele amar tanto assim, Ele nos escolheu. E é um privilégio. Queridos, é um privilégio. Às vezes a gente que está na frente, quantas vezes eu escuto pastores, líderes falando, não, isso não dá, isso não é para mim. Mas quando você vê a vida de uma pessoa vindo falar, pastor, aquele dia, aquela palavra que o senhor falou, aquilo que o senhor fez,
é a razão para eu continuar vivo, para eu continuar aqui, para eu continuar seguindo firme. Não tem nada que vai produzir maior satisfação do que você ser um instrumento na vida de outras pessoas, querido. Escute, talvez você não se sinta esse instrumento. Talvez você ainda não aceitou o Senhor Jesus como seu Salvador. O que é isso, pastor? Querido, talvez você acredite em Deus. Talvez você até já frequentou igreja, não sei. Mas você nunca confessou, você nunca teve coragem de falar assim: Deus, a partir de hoje eu quero ser teu instrumento. E às vezes a gente quer fazer isso escondido. Deus conhece o coração. Querido, claro que Ele conhece. Claro que Ele conhece. Mas em Romanos 10 fala que é necessário nós confessarmos com a nossa boca. Sabe por quê? Porque Deus, Ele não quer que você tenha vergonha de ser um instrumento. Deus quer que você dê um passo. Deus quer que você tenha uma atitude. Fala assim, no reino espiritual, diante de homens, diante de demônios, de anjos, das pessoas, da minha esposa, do meu amigo, diante de quem for, eu quero assumir que eu tenho um compromisso com Deus e eu quero ser um instrumento na mão de Deus. Por isso que nós fazemos isso de público, queridos. E por isso que é importante você declarar com sua boca. Talvez você ainda nunca tenha feito isso. Talvez você nunca tenha confessado a Jesus. E você nessa noite você gostaria de fazer. Eu queria que, se você quisesse, se você tem a vontade de entregar a sua vida para Jesus, aceitando como Senhor e Salvador da sua vida, quero que você levante sua mão bem alto, que eu quero orar com você. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a Vou tua ter que vir. palavra. Vem cá, querido, vem cá aqui na frente que eu quero orar com vocês. Tenha coragem. Queridos, talvez você é um instrumento enferrujado. Você sabe que você é um instrumento. Na verdade, você já foi um instrumento poderoso, mas está parado, está guardado lá. E hoje é dia de você voltar para cima da caixa, ficar disponível de novo. Talvez você esteja longe, talvez você esteja distante, mas é um dia de você voltar. Se você se sente nessa condição como um instrumento, mas que está distante, que está desviado, que abandonou o caminho, eu quero que você venha aqui também. Tem alguém, querido? Vem aqui rapidinho que eu também quero orar com vocês. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração. Dá tempo, querido, dá tempo, não perde a oportunidade não. Vem cá. Transforma-me conforme a tua Deus palavra. quer te usar porque você é um instrumento poderoso demais. E enche-me Deus precisa de você, Deus escolheu você, Deus conta com você. Tem gente que só vai ser usado, transformado, gerado por quem você é, porque você é o espelho, porque é você que vai brilhar, querido. Tem gente que você vai alcançar que eu não vou conseguir, mas você tem que querer, você tem que tomar essa atitude, essa posição, e talvez seja hoje que Deus esteja te chamando a isso. Ponte sobre as águas como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer
Escute, principalmente vocês que estão aqui na frente, eu quero fazer uma oração, eu quero que vocês repitam comigo, por favor, e repita bem alto, diga assim: Senhor Jesus, nesta noite, eu te recebo como meu Senhor, como meu Salvador, e eu quero ser um instrumento nas tuas mãos, a partir de hoje. Usa a minha vida, Senhor. Eu peço perdão por todos os meus pecados e reconheço que o Senhor morreu pelos meus pecados e que o Senhor ressuscitou, venceu a morte e me justificou. E por causa deste sangue, eu sou santificado. Eu tenho as minhas vestes brancas. E a partir de hoje, eu declaro no reino espiritual que eu sou filho do Deus Altíssimo e que eu tenho o Espírito Santo dentro da minha vida. Eu o recebo em nome de Jesus. Amém. Deixa eu orar por vocês. Pai, em nome de Jesus, eu coloco a vida dos teus filhos, da tua filha. Pai, obrigado porque eu sei que há festa no céu, porque instrumentos novos têm sido, Pai, colocados diante do Senhor nessa noite. Pai, eu peço que o Teu Espírito Santo cele estes corações. Pai, que tudo aquilo que não é do Senhor, que tudo aquilo que, Pai, que barreiram, Pai, tudo aquilo que impede, que tudo aquilo que não deixa eles progredirem, Pai, que isso seja cancelado, destruído em nome de Jesus. Que Teu Espírito Santo flua na vida deles, que o sangue de Jesus esteja através deles, Senhor. Pai, em nome de Jesus, pedimos perdão por tudo aquilo que eles tenham feito, e que a partir de hoje, Pai, eles sejam novas criaturas, filhos e filhas do Senhor, e que eles venham a fazer parte, Pai, de instrumentos que são referências para tudo aquilo que o Senhor vai conquistar, gerar nessa igreja ou por onde eles forem. Em nome de Jesus, abençoa a vida deles para a glória do Senhor. Amém. Amém, querido. Você pode dar um aplauso bem forte ao Senhor? Conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se Pode sentar, querido. só a ti. Então, usa-me, Vamos declarar, queridos. Senhor. Declaro junto com o louvor. Usa-me Como um farol. farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Repita assim comigo. Fala assim: eis aqui a minha vida. De novo, eis aqui a minha vida. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Eis aqui a minha vida. Usa-me, Senhor. Em nome de Jesus, amém? Você pode dar um aplauso bem forte ao Senhor? Aleluia. Glória a Deus. Queridos, queria pedir para o pessoal que veio aqui na frente, se possível, passar na secretaria e deixar o nome de vocês, o telefone, para que a gente possa entrar em contato, estar conversando com vocês, ok? Por favor. Queridos, todos aqueles que nos visitam, Deus abençoe muito. Que vocês realmente sejam instrumentos nas mãos de Deus, que a gente possa viver por um propósito muito maior que aquilo que Deus quer que nós sejamos. Amém? Somos instrumentos. Queridos, tem talento aí que precisa ser despertado. Queridos, o louvor precisa de você, a intercessão precisa de você, as professoras precisam de você, a recepção precisa de você. Querido, esse púlpito precisa de você. Entenda isso. Não se
acomode com este lugar. Deus tem muito mais para você. Brilhe, você nasceu para brilhar. Tem algo muito maior para a sua vida. Amém? Amém? Quinta-feira nós temos culto. Sábado, cultos jovens. Domingo, um culto especial. Queridos, nós não teremos essa sexta-feira a noite da adoração, porque na próxima sexta nós teremos, tem a TEC? Nós teremos o nosso encontro, Download Céu na Terra, fazemos todo ano, o tema Incendiados, 12 e 13 de fevereiro. Queridos, precisa fazer inscrição, ok? Porque no sábado nós vamos servir um cachorro quente, nós precisamos saber o número de pessoas por causa da limitação, então é um valor de R$15, e eu queria muito que você participasse. Vai ser sexta noite, vai ser sábado à tarde e sábado à noite, nós não vamos dormir lá, o rancho é aqui pertinho, nós vamos e vamos voltar, depois nós colocamos no grupo nosso, do Zap, vamos estar tirando todas as dúvidas, mas todo ano tem sido muito intenso, muito forte, os jovens que estão na frente, coordenando, vamos ter testemunhos, várias ministrações, vai ser poderoso, eu queria muito que você fosse, então será dia 12, 13, 14, 12, 13, sexta e sábado, então nessa sexta não teremos noite de adoração, vai ser na outra sexta, conto com você lá no rancho, amém? Amém? Glória a Deus, queridos. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por esse culto. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido maravilhoso conosco, com a nossa casa, com a nossa família. Te adoramos. Nos deu uma semana abençoada. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, por cada vida, Pai, que se reconciliou, que aceitou o Senhor. Sei que a festa no céu. Obrigado por cada instrumento que entendeu que vai sair de um lugar escondido e vai chamar a responsabilidade como referência que é. Instrumentos afiados, amolados, Pai, disponíveis para a Tua obra. Que o Senhor levante talentos, dons, guerreiros, que possamos crescer, Pai, crescer para a graça do Teu nome. Muito obrigado, nos dê uma semana de vitória, uma semana abençoada. Que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho e a unção, a autoridade do Deus Espírito Santo esteja com você, com a sua casa, hoje e por todo sempre. Amém. Deus te abençoe, ótima semana. Vão com Deus em nome de Jesus.